pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteira, o canal que promete trazer diversidade de conteúdo. Estou aqui com o meu amigo, o Dalmo, novamente, né? O Dalmo Fernandes Marins, ele que deu uma aula para nós em um podcast que nós gravamos há algum tempo atrás, sobre essa questão de liderança, entre outros temas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre governança. Seja bem-vindo, Dalmo, né, novamente aqui ao nosso humilde podcast aqui, que a gente tem um belo dia de conversa pela frente aí. Eu que agradeço o convite, fico feliz até porque se fui convidado de novo é porque o primeiro foi bem sucedido, né? E falar que é o humilde podcast aqui é muita humildade sua, porque não é, você tem uma bela estrutura aqui, então quem quiser também, né, quem o Rodrigo convidar aí, venha, que a estrutura do podcast aqui é muito boa. Legal, obrigado aí pelo carinho. Na verdade, o Andrei, né, que é o arquiteto, o Andrei aqui da Ravex, né, ele tem uma empresa que trabalha com mídia, tem painéis, aí a gente acaba levando todo o investidor para a Copa Truck, ele que montou toda essa arquitetura aqui. Dalmo, o assunto é governança, né? Nós somos formados na Board Academy. Um abraço para os meus amigos lá, o Ludo, o Simonato, o Edu, né, o Farias. Obrigado aí pela oportunidade de formação. O Dalmo também é formado lá. E governança, Dalmo? Bom, primeiro, já que você tocou no ponto, né, e eu retribuo também o abraço, né, vou ratificar o abraço aqui do Rodrigo para toda essa turma lá do Board Academy, que eu vejo assim, o primeiro passo, né, para a gente estar aí em conselho e falando sobre isso é exatamente o networking. E a gente se conectou exatamente em função de ter tido, né, esse mesmo ambiente lá para fazer a formação de conselheiros e manter, né, esses vínculos, porque acho que muito mais importante do que você ter o network é você fazer o networking, né, você exercitar isso. E eu acho que você tem feito isso muito bem aí, trazendo os convidados aqui e mantendo aí esse ecossistema em funcionamento. Assim, eu tenho algumas demandas no LinkedIn, né? Muitas pessoas veem lá minha formação, né? A Board tem uma atração bem legal nessa parte de mídia, de exposição, né? De estar tentando essa conexão, né? E você tocou num assunto muito importante, porque todo mundo acha que governança é simples, né? E não é tão simples assim. Quem está querendo entrar na carreira de governança, acho que a principal qualidade, né, talvez seja outro objetivo, né, é ter uma rede de relacionamento, mas não que network todos nós temos, né? É uma rede de relacionamento que esteja ligada à governança, né, ou que você tenha o apreço de executivos ou de proprietários, né, acionistas, entre outros, que você possa receber uma indicação, né, para uma posição de governança, porque a posição de governança é de muita confiança, né? É alguém que vai aconselhar de forma ampla sobre a tua empresa e que o empresário, né, vai ter que escutar, né? A decisão é dele de se movimentar ou não, mas essa relação de confiança é muito grande e eu vejo pessoas que muitas vezes não têm essa relação, né, de network neste nível, né, e acabam penando um pouco no mercado de governança corporativa. Como é que é o teu entendimento sobre isso, Dal? Eu vejo que, assim, não é realmente como você falou, não é só uma questão de você ter as competências técnicas para você atuar dentro de um conselho, mas é também ter essas competências relacionais, né? Que muitos chamam de soft skills, ficou famoso pelos soft skills, mas se a gente for traduzir os soft skills, são competências mais humanizadas, relacionais, e que são necessárias, porque você vai, como você falou, você vai trazer alguém para dentro da tua empresa. Você precisa ter confiança. Você precisa ter confiança que essa pessoa vai manter dados sigilosos, você vai ter que ter confiança que essa pessoa vai contribuir com boas ideias, com boas
reflexões, né? Porque eu acho que quando você chega nesse nível, né, de conselho, muito mais do que ter todas as respostas é você conseguir enxergar boas perguntas para provocar os executivos da empresa do porquê que se está tomando determinada decisão ou que se pensa em tomar determinada decisão. Então, além e aí a formação eu vejo que ela é mais assim, é a cereja do bolo. Você precisa ter uma boa experiência, né? E isso não tem nada a ver com a idade, porque tem jovens hoje que já estão aí na segunda, terceira startup, que tem uma boa bagagem, né, corporativa, captação de recursos e tudo mais, mas você precisa ter alguma experiência dentro do mundo executivo ali para você poder sentar numa cadeira de conselho e auxiliar uma empresa. Então, eu vejo que uma parte é a prática, né, tua experiência passada, e a outra é você colocar ali a cereja no bolo com uma formação ali para você entender realmente como é que funciona a governança dentro de uma empresa de uma forma mais estruturada, né? Aí é a questão da sistematização do conhecimento, né? É que muitas vezes o profissional é especialista em uma determinada área, né? E quando nós vamos para a posição de governança, é muito mais o nexialista, né? A transição do generalista, né? O nexialista consegue conectar isso. E a posição de conselheiro não é uma posição só de posição, né? Em referência à habilidade técnica de cada um. É uma posição de mediana, né? Como determinado tema, né? Qual a orientação para determinado tema, que ele seja absorvido de forma mais fácil pela empresa, que garanta segurança, né? Que não tenha riscos, né? E aí, quando a gente fala em risco, nós estamos falando não só riscos de mercado, mas de exposição de marca, de situações das mais adversas hoje, com esse mundo conectado, tecnologia, que acontece uma coisa, o mundo inteiro sabe em alguns minutos, e essa confiança está relacionada às pessoas que já estão no negócio, a outros conselheiros, e você também precisa estar engajado às opiniões e às formas de pensar e de agir dentro do conselho. Então, não é uma matemática exata, mas assim, é muito complexo isso, de ter esse aval para poder entrar no primeiro conselho e, a partir do primeiro conselho, tomar o segundo, né? Sim. E aí tem um ponto interessante que é essa questão da liderança, né? A pessoa, para ser um bom líder, passa por ser um bom liderado. Então, assim, se você consegue ser um bom liderado, e por que isso é importante? Por que eu friso isso? Porque a gente fala que na liderança o líder precisa de humildade. E a humildade, ela não vem da subserviência, não vem da insegurança, não vem daquela famosa a síndrome do impostor, de que eu não sou capaz. Não. A humildade é você saber que você não sabe tudo, principalmente no mundo hoje conectado, como você bem mencionou, que qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, se for relevante, em questão de minutos está todo mundo sabendo, né? Então o líder precisa levar essa humildade, principalmente quando ele for para o conselho, e aí é por isso que é bom ele saber ser um bom liderado para ele nessa caminhada ser um líder, porque, por exemplo, você tem o alto gerente que seja de uma empresa, ele tem um diretor acima dele. Mas eu sou o diretor, mas o diretor tem o CEO acima dele. Mas eu sou o CEO da empresa. O CEO tem o conselho acima dele. Então, eu sou do conselho. Tem os acionistas. E acima dos acionistas tem quem? O cliente. Né? Como dizia o Sam Walton, né? Que o cliente é o stakeholder ali mais poderoso, porque ele pode demitir desde o CEO até o auxiliar de serviços gerais da empresa, simplesmente comprando no concorrente. Né? Então você sempre vai ter alguém acima de você. Então essa humildade, que eu acho que ela precisa estar presente no conselho, é exatamente você entender que, independente do cargo executivo que você teve ao longo da sua vida, de C-level, você está com outros pares que tiveram experiências semelhantes às suas,
e você precisa ter essa humildade de saber ouvir, então a questão da escuta ativa, de analisar o que está sendo dito e de provocar. Acho que o grande ponto aqui, né, para um líder que chega ao conselho é ele ser mais provocativo, ele fazer perguntas que estimulem a reflexão. Porque você chegar no conselho para você também, né? Eu contratei o Rodrigo porque, pô, é meu amigo de décadas, eu conheço e tal, e o Rodrigo chegar no conselho e concordar com tudo que eu falo, não faz muito sentido, né? Então, eu acho que o papel ali do líder que chega ao conselho, a um conselho de empresa, é exatamente essa provocação e até um pouco do que a gente já conversou no podcast anterior que nós gravamos, aí já para deixar o pessoal curioso, que está vendo esse agora e não viu o outro, busca lá na página que vocês vão encontrar, que é essa questão do líder não dar todas as respostas, mas ele fazer boas perguntas até para desenvolver as pessoas. E eu acredito que isso funcione também no conselho. Eu aprendi na carreira como professor, né? De que a resposta sempre está na boca de quem pergunta, né? A forma como nós nos movimentamos em sala de aula, né? Que vão instigar a reflexão e talvez de forma muito simples, mas a resposta está na boca de quem pergunta. Eu acho que você comentou uma coisa bastante importante, então, e aí eu queria voltar um pouco nessa questão do conhecimento. Eu vejo que tem um movimento muito forte para posições de conselho, né? Não é só da Bordacara, mas de outras instituições de ensino também. E parece que é uma coisa muito fácil. Parece que se você for um bom especialista, você já estaria credenciado para ocupar essa posição. E não é bem assim. Porque se você é um especialista, você pode ser contratado como consultor. Exato. Você até pode ser contratado como um conselheiro consultivo para deliberar sobre um determinado fato e dar a sua opinião. Como um comitê. Como participar de um comitê de um assunto específico. Mas para você participar de forma ampla, né, fazendo as perguntas certas e concordando quando aquilo que for proposto estiver no seu nível de conhecimento, de aprendizado, de crenças, credos e valores e o teu entendimento de que é assim mesmo, ou discordando de quando não é e por quais motivos, é uma posição de muita maturidade, mas ao mesmo tempo é uma posição e um crescimento amplo, né, de visão de negócio, que é totalmente diferente. E é essa visão de negócio que vai te dar bagagem para você fazer uma orientação. E essa orientação, para quem não sabe, tem responsabilidade, né? Tem responsabilidade direta, você responde civilmente por isso, né? Daqui a pouco fazer principalmente com o conselho de administração. Né? Principalmente, né? Mas não diferente do conselho consultivo. Você vai dar um direcionamento. Você tem uma responsabilidade de qualquer forma, independente de você não ter responsabilidade civil, criminal, mas porque você está dando um conselho, né? Você não está deliberando ali. Isso. Mas, querendo ou não, a tua reputação que está ali, né? Qual é a chance de você contratar um conselheiro que dá orientações ou dá conselhos ruins em uma instituição de você ser contratado numa outra, né? É como você falou, relacionamento. Sim. E a hora que registra em ata que você aconselhou ir para tal caminho, aquele caminho não é o certo, tem um ônus disso. Claro. Né? Tem um ônus pessoal, de visibilidade, moral, né? Exato. Entre outros ônus, né? Então, não é muito fácil. Embora parece que é tão fácil, faz uma formação de conselheiro, as empresas vão começar a... Trabalha uma vez por mês, né? Vai lá numa reunião... Ganha 5, 10 mil, 15 mil por cada conselho. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem uma preparação prévia que você precisa fazer, como você falou. Se eu estou num determinado mercado, por exemplo... Vou pegar o exemplo da Ravex, tecnologia, logística. Você não tem que entender só do negócio da Ravex, você tem que entender do mercado em que ela está inserida. Como é que está o mercado de tecnologia, como é que está o movimento do mercado de logística, né? Então, esse é o trabalho do conselheiro, né? Também fazer pesquisa. Então, se não é só você sentar numa mesa uma vez por mês, ou a cada bimestre, enfim, fazer uma reunião, dar algumas sugestões. Você tem que estar lá preparado, com números, com dados
qualitativos e quantitativos também, né? Até porque é uma decisão de futuro. Nem sempre é decisão de momento, principalmente a decisão de futuro, que é um dos pilares. A longevidade de todo esse negócio. E aí você, muito mais do que outrora, precisa de estar altamente atualizado, né, para que você possa fazer a orientação correta. Sim. E o impacto do conselho nas empresas, não? Então, isso aí é até uma crítica minha, né? Pegando o mercado hoje de formação de conselheiro, que a gente viu que teve um boom, e você tem uma formação, então, ou seja, você tem uma oferta muito grande hoje de pessoas qualificadas para ocupar cargos nos conselhos, mas eu vejo pouco o mexer, trabalharem na demanda, né? Ou seja, aí eu te devolvo a pergunta, será que as empresas sabem quais são os benefícios de se montar um conselho? Principalmente empresas menores, né? Será que as empresas entendem qual é o caminho para você montar um conselho? Quais são as dificuldades? Então, será que não vale a pena a gente começar também um movimento da demanda por conselheiros, de buscar entender com aquelas empresas que já estão estruturadas com seus conselhos, como é que você chegou até lá? Quais foram as dificuldades? Onde você errou? Né? A gente fala do erro, né? Às vezes a gente pode compartilhar o erro. Eu sou empresário, o Rodrigo é empresário, o Rodrigo já tem o conselho, a empresa dele com o conselho instituído, eu quero fazer o conselho na minha. Rodrigo, me dá o caminho das pedras aí, onde é que você errou para eu não errar igual? Né? Então, acho que falta um pouco desse movimento para a gente também formar uma demanda por essas pessoas que estão sendo formadas como conselheiros aí no mercado. Eu entendo assim, eu até, o deputado eu sempre falo, né? Pode ter 1 milhão de empresas do mesmo segmento, mesmo tamanho, mesma quantidade de funcionários, com o mesmo produto e o mesmo problema. E nós teremos 1 milhão de soluções totalmente diferentes. Exatamente. Com uma diferença muito grande e com uma diferença talvez próximas, né? Ter uma empresa como exemplo para você poder ter um balizador, um norte, né? O que deu certo ali, né? Já que é o mesmo segmento, o que deu certo lá que poderia dar certo no meu negócio? Que é a visão do conselheiro, né? De estar atento ao mercado, ver as movimentações, para trazer para a empresa ao qual ele está aconselhando as movimentações do mercado. Mas o mais importante de tudo isso é adequar essa movimentação às necessidades e às particularidades do negócio. E aí é que está o grande diferencial do que um conselho pode proporcionar para uma empresa. No meu entendimento, eu vejo muitos empresários, também de empresa familiar, que estão no processo de maturação ainda, de governança, né? Eu quero fazer diferente, mas do meu jeito. E não existe solução diferente do seu jeito. E o empresário, às vezes, entra nesse embate. E, contratei e não está concordando muito com o que eu estou colocando na mesa para ser seguido, liberado, ou com o caminho que eu acho que tem que ser tomado. Enquanto que a função do conselheiro é justamente mostrar ao mercado os prós e os contras daquele caminho que está sendo optado e quais são os prós e os contras do caminho orientado. E onde é que está a mediana disso para poder criar o processo de confiança e convergência no futuro, né? Não sei se seria mais ou menos isso. Sim, como você mencionou até sobre a questão de, né, tem muita gente que faz perguntas para a gente e eles, na verdade, estão esperando, eles já sabem a resposta que eles querem ouvir. Então, ele faz uma pergunta para mim e eu vou contra o que ele quer fazer. Aí ele pergunta para o Rodrigo vai contra o que ele quer fazer. E aí ele vai perguntando até chegar alguém que fale exatamente o que ele quer fazer. Né? Então, o conselho, na verdade, ele não serve para isso. Né? Se 10 pessoas falaram alguma coisa contrária e só uma concorda comigo, será que vale a pena? Então, vamos trazer essa discussão para ver se a gente não consegue uma via alternativa, nem A, nem o B, mas a gente consegue construir... O C, mais ou menos
uma alternativa. E uma mediana que eu consiga atingir os resultados. É isso aí, né? Porque não adianta, aí pode ser assim, tem alguns, como eu mencionei, né? Podem ter alguns erros, por exemplo. Eu vou chegar para o Rodrigo, quais foram as dificuldades que você teve? Eu botei no meu conselho só pessoas que concordavam comigo. Tudo que eu queria fazer, todo mundo assinava, é isso aí. Então, talvez essa seja uma falha. Então, você vai chegar e você vai orientar alguém e falar assim, olha, tenha pessoas que possam discordar de você. Eu só botei gente... Meu problema é financeiro na empresa. Só botei gente do mercado financeiro. Pô, mas será que realmente é financeiro? Né? E aí é que eu vejo que a diversidade dentro do conselho, ela acaba ajudando. Porque, por exemplo, você pode achar que está com um problema financeiro, mas você vai olhar lá, vendas. Eu estou com um problema, eu preciso vender mais. Mas por que eu preciso vender mais? Eu preciso realmente vender mais? Ou a minha equipe, eu substituir a minha equipe de venda? Ou é a minha equipe que não está treinada para vender o meu produto? Né? Porque você vê muita gente no comercial colocando a culpa não vendo porque o meu preço não é competitivo, tem que dar desconto, né? E às vezes não é o desconto, às vezes você não tem as ferramentas ali, e aí entra o marketing, que precisa fazer um material para poder vender o produto, né? Entra a própria força de venda, ela às vezes não sabe vender o produto. E eu vou dar um exemplo prático aqui da minha vida real. Meu primeiro emprego foi de vendedor. Trabalhei no Ponto Frio e eu tinha colegas lá, por exemplo, eu sempre gostei muito da parte de áudio e vídeo. E então, tudo que chegava lá, na época, já entregando a idade, né? Videocassete, filmadora VHS, né? Aquelas coisas, televisores, na época estavam chegando os primeiros televisores de 29 polegadas, né? E tal, cheio de recursos. E tinham colegas que eram mais antigos, vendedores, e eram mais ligados ali à linha branca. O cara entendia tudo de fogão, de geladeira, mas quando parava na frente para vender um CD, para vender um CD player, né, vender um aparelho de som, não sabia transmitir as qualidades, né, as características do produto, né? E aí acabavam me chamando. Então eu ajudava os outros, né? Mas aí é que tá. Às vezes, será que o vendedor ele não está vendendo muito porque ele não conhece todas as características do produto, ele não consegue realçar? Então, assim, o que eu quero chegar no ponto aqui é que nem sempre a primeira vista ela é o problema em si. Ela pode ser ali uma casca. É como uma doença, né? Você está com a febre, não adianta eu tomar um antitérmico, não adianta eu baixar o meu preço, porque eu vou continuar não vendendo tanto. É você ir na causa. Então, eu acredito que o papel do conselheiro, quando ele estuda realmente não só o mercado, mas a própria estrutura da empresa que ele está lá aconselhando, que ele está trabalhando, né, atuando no conselho, ele pode começar a despertar perguntas que cheguem até a causa, a raiz do problema. Né? Então, aí você chega à conclusão, de repente, que você precisa fazer um treinamento para a tua equipe de venda. Você precisa ter um treinamento para a tua liderança. Você tem um turnover alto. E isso tudo impacta, obviamente, no financeiro. Então, quando você resolve esse problema, que às vezes ele é até um pouco mais de longo prazo, quando você resolve o problema, lá no longo prazo, e a gente falando de conselho, a gente tem que pensar no médio e longo prazo, que passou, serve de base para a gente tomar decisões futuras. Mas você pode conseguir resultados ali que são mais robustos, mais sustentáveis, né? Mais sólidos no longo prazo. O papo está muito bom, nós acabamos passando do time do primeiro bloco. Agradeço a tua audiência. Até o próximo bloco.
Olá pessoal, estamos de volta ao segundo bloco. Estou aqui com meu amigo Dalmo, que veio falar um pouco sobre governança para nós. E aproveitando o bloco anterior, eu queria trazer um tema que é o não no conselho, o discordar. Eu tenho uma vivência de poucos dias de uma empresa que eu também sou conselheiro consultivo, e um amigo meu, que também aconselha, chegou para mim e falou assim, o empresário, né, vai me mandar embora, que eu estou dizendo muito não, tudo falo não, tudo. E aí eu atuei como não um fiel de balança, mas um intermediador para preparar o mediador, para preparar o empresário, para amortecer isso, para entender, né, todo o lado positivo do discordar dentro do conselho, que é para trazer uma visão diferente, um olhar diferente, um cuidado diferente, e aí achar essa mediana. Né? Como é que você vê isso, Dom? Voltando aí à questão da diversidade, né, dentro do conselho. Se você tem pessoas de várias formações e com várias experiências ali, isso é positivo, porque quando até você diz olha, eu não concordo, você pode me explicar? Eu estou te provocando para você exercitar também o teu raciocínio, que talvez você chegue a uma conclusão diferente, porque você tem que me explicar. Exato. Você tem que me explicar. E eu não sou da área, né? Se eu não tenho a vivência que você tem na área, você, ao me explicar, você também está refletindo, né? E ao explicar, você está conseguindo, se você for, se o teu motivo, né, tiver uma base bem fundamentada e você conseguir a explicação, você consegue ali mostrar para as pessoas a relevância do que você está sugerindo, ou que você não esteja sugerindo, né? Por que o seu não? Então, é aquela coisa da criança, né? Da gente voltar também a despertar o nosso lado criança. Por quê? Por que não pode, né? E aí é aquela coisa, não é do porquê não. Mas qual é o motivo disso? E, na verdade, não tem forma. Né? Não. Você falou da criança, tem um paralelo bem legal. O meu sogro falou que ele tem 4 filhos, mesma esposa, mesmo jeito de criar, mesmo tudo. Totalmente diferentes os 4. Totalmente, não tem nenhum que é igual ao outro. Totalmente diferente. No mesmo ambiente, mesma casa, mesma educação, mesmo princípio, mesmo tudo. E a empresa não é nada diferente disso. Por isso que eu vejo que empresários não têm sucesso em movimentos na empresa, ou executivos não têm esse sucesso, porque eles ligam para um amigo, perguntam qual que foi a solução, e aí implanta a luz da outra empresa na sua empresa e não vai dar certo essa solução. Né? E essa habilidade de percepção, e de que você realmente tem que ser um camaleão. Cada vez mais o mundo nos exige isso, é que faz com que você adapte a tua realidade aos condicionantes do mercado, com a única verdade de que você fez hoje não vai servir para amanhã. E amanhã pode ser totalmente diferente. Eu acho que é isso que é a grande cereja do bolo e cada vez mais evidente de tudo que acontece no mundo executivo. Né? Hoje a única coisa certa que a gente tem hoje é a mudança, né? Que as coisas vão mudar e estão mudando a uma velocidade muito grande. Então, quando você está num conselho com pessoas que têm o mesmo nível de experiência que você, não necessariamente na mesma área que você tem, mas tem o mesmo nível de senioridade sua, entra aquela questão que eu falei da humildade, de você ter sido também um bom liderado e botar esse liderado
esse bom liderado na mesa de uma reunião de conselho, de você parar, ouvir, ver se tem razão e, obviamente, quando você for falar alguma coisa, você ter ali a base, né, para poder explicar, passar a informação que você quer de uma forma mais consistente, né, que faça sentido. Então, por isso também que a comunicação é uma competência que aí para todo tipo de líder, e eu imagino dentro de um conselho, ela também tem um peso muito grande. Você saber se comunicar, não só na parte técnica, né, de dominar o idioma, que você pode também estar num conselho que tenha um outro idioma, né, como base, mas você também saber se comunicar usando inteligência emocional, usando uma comunicação não violenta, né, e trazendo as pessoas para você, né, você convencendo as pessoas, não você impondo o que você quer. Na verdade, isso aí eu acho que é a essência, né, na plenitude da essência de uma sala de aula. Porque o bom professor é aquele que sabe, como é formação pura, levar a forma, né, o contexto, né, de que forma que isso age como um gatilho na cabeça do aluno que você impõe, entendi. Sim. Porque o grande problema das empresas é justamente a comunicação. E o que é claro para nós, como executivos, muitas vezes, sequer é claro para quem está lá na ponta. Porque quem está na ponta não passou por todo o período de maturação de uma determinada movimentação da empresa. Então, nós dominamos tudo e uma parte da informação que quem está lá na ponta não vai nunca saber, e que aí fica sem sentido, e é por esse motivo que às vezes não se tracionam algumas ações dentro da empresa e virem resultado nulo ou negativo. E essa habilidade aí também vem confiança, né? A gente fala de confiança do conselho, né? Que para ser conselheiro tem que ter confiança do dono, mas o teu liderado da empresa, como executivo, também tem que ter confiança. Porque você vai pedir para fazer determinada movimentação, você não tem tempo para explicar tudo, para dar sentido para tudo, tem que despertar esse gatilho nele de que ele falou, não, legal, entendi, vou fazer minha parte, e não é nada diferente do conselho. Aí você já voltou a falar de confiança aqui, que enquanto você estava falando, eu já estava elaborando aqui como é que eu ia voltar a tocar nesse assunto que você já tinha falado no bloco anterior. Tem um modelo, né, do Patrick Lencioni, que ele chama de a pirâmide de Lencioni, né? Então ela está são disfunções que as equipes têm. A primeira disfunção que a equipe tem que resolver é a falta de confiança. Então, assim, confiança é a base de tudo. Vai ser a base no conselho e vai ser a base dentro da tua organização com os teus liderados. Sem confiança você não constrói nada. Depois aí essa pirâmide vai subindo, né? Depois você trabalha com conflitos, você trabalha com a questão de responsabilização, foco, até você chegar no foco nos resultados. Então, é importante que dentro do conselho você tenha esse ambiente livre para poder discutir, você tenha essa liberdade para você discutir os assuntos, mas que a decisão que foi tomada ali naquele ambiente saiu da sala, é a decisão do conselho, não é do conselheiro, é do conselho. O conselho saiu com essa decisão. E aí está todo mundo ali abraçado ali em torno daquela ideia, engajado, exatamente. Isso que obrigado pela palavra. O engajamento, o famoso engajamento está aí. E é por esse motivo que um conselheiro tem que confiar no outro, porque é assim, uma posição de extrema confiança, né? Tem lá cinco opiniões distintas, experiências distintas, vivências distintas e habilidades distintas. E essa heterogeneidade, esse equilíbrio de saber avançar, recuar, de que forma que eu compartilho e que a mediana, não a média, mas a mediana seja melhor para o negócio, é uma das grandes habilidades. E aí você tocou no assunto... Mas antes de só retomar aqui o início do bloco agora, né, que você falou da negativa, do não. Né? Isso aí também está muito ligado com a questão da inteligência emocional.
que ela pode ser desenvolvida, óbvio, se for desenvolvida desde a infância, ótimo, mas é você conseguir lidar com as frustrações. Então, eu estou lá, dei uma ideia, recebi um não. Como é que eu vou lidar com essa frustração? E aí, quando você entra lá com a questão da soberba, né? Mas eu já fui CEO de empresa, você está agora, eu estou aqui no conselho, você está me dizendo não, eu sei o que tem que fazer. Se você entra com essa mentalidade no conselho, talvez você mais atrapalhe do que ajude. Sim. Agora eu queria puxar um outro tema. Nós falamos um pouquinho da questão, muitos empresários, né, executivos ainda veem, né, acionistas, veem que a posição do conselheiro é uma posição muito financeira. E o equilíbrio da empresa é saber trabalhar todas as áreas. Financeira é somente uma parte do negócio. A consequência dos movimentos é financeira. Então, se a consequência dos movimentos, né, reflete resultados financeiros maiores ou melhores, não sendo mais ou menos importante, mas eu creio que eu tenho que ter uma atenção muito maior para como, de que jeito acontecem as coisas, para que eu tenha impactos financeiros diferentes. E muitas vezes as companhias montam estratégias financeiras. O negócio da companhia não é financeiro, porque você montar uma estratégia financeira para um banco é a essência do negócio. Claro. Agora, montar uma estratégia financeira para uma área de serviços, embora tudo revite financeiro, não é a estratégia mais correta. Como é que você vê isso no conselho, Dalmo? E nós vemos que existe muito impregnado isso da questão financeira, porque normalmente quando eu vou pedir ajuda de um conselheiro é quando a empresa não está legal. Normalmente é assim. Sim. Ou quando eu vou pedir uma consultoria é porque a empresa não está legal. Porque quando está bem, está tudo certo, ganhando dinheiro e se você chegar lá como conselheiro falando assim, não, vamos ver como é que está o clima organizacional da sua empresa. Eu falei, esse cara não sabe de nada. Né? Eu estou com um problema financeiro aqui, você vai falar de clima organizacional. Como é que você vê isso? Qual que é a tua opinião sobre essa... Então, realmente, a minha opinião sobre a questão da liderança é que a liderança ela precisa sim ser humanizada, mas ela não pode ser romantizada. A empresa, se não é uma empresa sem fins lucrativos, ela foi organizada, foi constituída para dar lucro para os acionistas, para os fundadores da empresa, enfim. Só que a gente tem que entender que, às vezes, de forma indireta, determinadas situações que acontecem na empresa vão impactar no financeiro também. Então, por exemplo, se você tem um turnover alto na sua empresa, mas eu tenho um RH aqui na empresa, eu tenho uma estrutura de RH, sim, mas a sua estrutura de RH poderia estar focando em assuntos mais estratégicos do que ficar fazendo operacional de contratação e demissão. Faz homologação de demissão, faz processo seletivo, tem que ir para mercado, currículo, ficar pesquisando LinkedIn. Toda a curva de aprendizado sobre a empresa, perde alguém que já tem a curva de aprendizado, já custou caro para a empresa. Exatamente. E tem que recontratar porque acabou perdendo. Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, acaba impactando. E a gente tem agora, entrou em vigor esse ano, em maio desse ano, a atualização da NR1. Né? As normas regulamentadoras, elas são várias, elas regulamentam vários tipos de atividade. Então, você por exemplo, citar algumas aqui que eu lembro de cabeça, né? NR10, que regulamenta a atividade do eletricista, NR35, trabalho em altura. A NR1 agora ela está trazendo a necessidade de se criar ambientes psicologicamente seguros. Então, um dos indicadores, por exemplo, de que a tua empresa não está bem, pode ser um turnover alto. Pode ser a quantidade de afastamentos, seja por acidentes de trabalho ou por doenças do trabalho, como, por exemplo, é o burnout hoje em dia. O burnout hoje é uma doença do trabalho. E isso vai impactar financeiramente na tua empresa. Então, é exatamente aquilo que você falou. Não necessariamente o seu problema financeiro ele está sendo refletido no financeiro, mas pode ser que o seu problema seja mais profundo. E se você não atacar a causa raiz, você vai continuar tomando lá o antitérmico, mas a febre não passa.
né? Então, aí eu digo qual é a importância hoje de você manter seus líderes bem treinados. Porque esse ambiente psicologicamente, emocionalmente seguro, ele vem exatamente dessa relação líder-liderados. Ah, mas essa coisa de NR1, isso é papo de RH, o RH que tem que tomar conta disso. Aí eu te faço uma pergunta. Você que é líder, os teus liderados, a tua equipe, pegando o tempo laboral deles, né, o tempo que eles passam no trabalho, eles passam mais tempo contigo ou com o RH? Comigo? Então, quem é responsável por criar um ambiente emocionalmente seguro para a tua equipe? É igual o professor na sala de aula, é igual o pai dentro de casa. Exatamente, entendeu? Quem é responsável por criar o ambiente seguro na sala de aula? É o diretor da escola ou é o professor que está ali junto com os alunos? Mas nós temos muito, acho que dentro do ser humano tem muita questão da terceirização das responsabilidades, né? É a famosa lei do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Porque assim, eu falo de ESG, mas eu não tomo banho rápido, eu não uso menos shampoo, não uso menos sabonete. Ah, mas eu falo em ESG. A empresa tem que fazer ESG. O governo tem que fazer, o Estado, né? O governo tem que fazer ESG. Mas eu não conduzo meu carro corretamente, de forma econômica, mas eu tenho que fazer ESG. Eu quero que outros façam ESG. Mas eu jogo papel de bala no chão, que vai para o rio. Então, aproveitando esse gancho, né, vai muito essa terceirização, né, e muito em cima do que você falou. A responsabilidade é minha. E a mudança parte do momento que eu aceito a condição de que eu possa não estar certo e que eu dou o primeiro passo para assumir essa avaliação e ver o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E entre esses exemplos que você deu, vamos pegar o social. Ah, não, mas a minha empresa ela é socialmente responsável, a gente faz um trabalho com a comunidade aqui do lado, a gente tem uma creche que a gente financia essa creche, mas ela não trata bem o funcionário dentro. Então, assim, dentro de casa ela já não faz o dever de casa, né? Então, para extrapolando aí os exemplos que você deu. É mais ou menos, por aí que a gente tem que raciocinar. A gente acerta dentro de casa e depois a gente vai ampliando. Então agora eu vou para a minha comunidade em volta, eu vou para a cidade, eu vou para o estado, eu vou para o país, mas dentro da organização, as lideranças têm um papel fundamental. E aí, você estava falando do financeiro, essa alteração que teve na NR1, ela pode impactar a empresa financeiramente. Como? Multa, autuação, perda de valor de marca. Porque se você tem uma recorrência ali naquelas autuações, uma hora ou outra o mercado vai saber, né? E começa a discutir. Então, ela entrou em vigor agora em maio e o Ministério do Trabalho deu o prazo aí de 1 ano. Dentro desse 1 ano, as fiscalizações do Ministério do Trabalho elas serão de cunho educativo e informativo, mas a partir do ano que vem já vão haver autuações. Então, esse é o tempo que você, empresário que está nos vendo aí, você, executivo, esse é o período que você vai ter para fazer análise da tua liderança e capacitar essa liderança para que ela tenha esse olhar humanizado da liderança, crie ambientes psicologicamente seguros dentro das empresas, mas, ao mesmo tempo, também tenha foco no resultado. Legal. Dalmo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é burnout. O que é essa doença que está no dia a dia das empresas? Todo mundo fala de estresse. Foi uma doença despercebida por anos, pelo excesso de carga de trabalho de alguns funcionários, até porque outrora eram condições de trabalho que exigiam muito mais de determinados profissionais dentro da empresa. Conta um pouco para nós, que tenho certeza que tem vários telespectadores que não entendem isso e gostariam de entender para poder... Eu não sou da área médica, então assim, não vou me arriscar a falar aqui de sintomas e tal, mas eu posso falar das causas. Ambientes tóxicos vão causar o burnout. E como é que você vai identificar? Gera síndrome de pânico, tem reflexos, né, que a gente chama de efeitos psicossomáticos, que
como, por exemplo, uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Eu estou te falando isso porque isso eu já conheço pessoas que passaram por burnout e relataram esse tipo de situação. Como acontece, como aconteceu com ela. Porque isso, com ela, exatamente. Dependendo da pessoa, pode ter desenvolvimento totalmente variado. Exatamente. Mas assim, para você começar a pensar num ambiente tóxico, é você pensar, por exemplo, e isso aí está na NR1, tá? Você demandar resultados, demandar coisas para sua equipe, para o seu funcionário e não dar as condições dele trabalhar. Então é como se você mandasse, você precisa trocar uma luz aqui no galpão. Então tá, mas eu preciso de uma PTA, que é aquela plataformazinha elevada, né? Tem segurança para você fazer. Mas nós não vamos fazer a PTA, então você se vira. Aí é aquela hora que o cara tem que botar uma escada não necessariamente para aquela altura. A escada videozinho de brincadeira da internet. Isso aí, entendeu? Então, isso daí acaba gerando uma ansiedade na pessoa. Né, dela tá fazendo alguma coisa. Horários de trabalho, aquele chefe que começa a te mandar e-mail 3 horas da manhã, te manda e-mail do domingo, você não tem mais tempo para você estar com a família. É aquela glamorização do passado, né, do workaholic, né, você falar que era workaholic, que era bonito. E a gente está vendo o que está acontecendo com os workaholics. E as lideranças, quando elas não conseguem assimilar a pressão e repassam essa pressão para as equipes, você pode desencadear nas pessoas da sua equipe o burnout. E você, como líder, também pode ter burnout, porque você é um ser humano. Também recebe pressão. Também recebe pressão. Cobrança final de semana. Exatamente. Depois do horário. Né? E aí, hoje, o Ministério do Trabalho já reconhece o burnout como uma doença decorrente do trabalho. Se a gente pensar hoje numa situação que o ser humano ele é integral e a gente já não consegue mais separar essa coisa, como tinha antigamente, da porta do trabalho para frente, você esquece a tua vida pessoal. Não existe mais isso, né? Hoje você recebe uma mensagem no celular que seu filho caiu na escola, se machucou, e aí você faz como? Antigamente era mais difícil, porque dependia do telefone apenas, talvez, se você trabalhasse na rua, um representante comercial, não tinha celular, como é que ia te achar? Você ia ter que ter alguém dar um recado e tal. Mas hoje não tem mais como a gente dissociar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal. Né? E isso tudo acaba, esse excesso de demanda, essa pressão acaba desencadeando alguns sintomas. Obrigado, estava procurando a palavra. Alguns sintomas que vão mostrar que a pessoa está com um burnout. Né? Legal. Chegamos ao final de mais um bloco. Eu agradeço aí a tua experiência de vida e estar compartilhando nesse momento com a gente. E até o próximo bloco.
nosso terceiro e último bloco com o Dalmo. Obrigado novamente, Dalmo, por estar aqui com a gente no podcast Papo Sem Fronteira. Nós estávamos falando sobre o burnout no bloco anterior, e o quanto isso afeta as empresas, as pessoas, e está diretamente relacionado à NR1 agora. Mas eu queria voltar num outro assunto, né, que é o resultado das empresas. Né? Por óbvio que o resultado passa por pessoas. Falamos um pouco da questão de gestão, da questão financeira, da área de humanas, né, das empresas. Mas eu entendo que a empresa, como você falou muito bem no bloco anterior, a empresa é constituída para gerar um resultado, né? Ao propósito do que ela foi constituída, né? Sendo redundante. E o resultado é consequência de atividades e de ações. Quando a gente envolve, quando nós estamos pensando num planejamento de expansão, e aí o que eu tenho de caixa é insuficiente para o que eu preciso contrair para montar uma planta, por exemplo, aí é financeiro puro. Mas todos os outros, no meu entendimento, outros reflexos que são provenientes da gestão são consequências de se fazemos ou não fazemos bem alguma atividade. A gente falou muito bem nos outros blocos, né? E eu vejo aqui no conselho, voltando agora um pouquinho no conselho, e você falou muito bem dessa preocupação do dono da empresa ter um financeiro, porque ele contrata o conselho quando ele não está uma situação, normalmente uma situação boa. Sendo que ele precisava contratar outros especialistas que consigam entender a empresa dele como negócio e movimentações. Não lembro se nós conversamos no nosso podcast, no último podcast nosso, nós vamos fazer movimentações conjugadas entre as áreas da empresa para ter realmente resultados diferenciados, porque assumir mais compromisso em uma área ou de repente resultado negativo em uma área pode proporcionar resultados muito diferentes numa outra área, e aí a gente fala em governança, né? Esse mix, né? Qual que é a mediana, como é que acontece isso, sem puxar brasa para nenhum lado, como é que acontece de forma boa para as empresas. Seria mais ou menos isso? Eu acredito que o resultado ele tem que ser consequência. Quando você coloca o resultado como fim, a gente entra naquela máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios. Então, vale tudo para eu conseguir chegar no resultado, né? Quando o resultado vem como consequência, eu acredito que você pode até, né, pegando o que a gente já falou no bloco anterior da NR1, de ambientes psicologicamente, emocionalmente seguros, você consegue fazer com que as pessoas estejam engajadas, motivadas e saudáveis para gerarem esse resultado para a empresa. Para concentrar toda a sua capacidade no objetivo que foi definido em conjunto. Exatamente. Né? Você traz a parte da humanização da liderança que a gente fala. Né? Vai ter um custo isso? É possível que tenha um custo, mas você tem que pensar o seguinte, e aí você tem que começar, e talvez esse seja um tema para que os conselhos, né, também discutam bastante. Quanto custa o valor? Qual é o valor da minha marca? Você pode ter uma empresa, tem uma marca valiosíssima, você entra nos sites lá que fazem avaliação de empresas e a marca tem várias reclamações, né, de funcionários que saíram de lá. Você tem um índice alto de pessoas que estão afastadas, por exemplo, por burnout, ou até mesmo por acidentes físicos. De trabalho, por exemplo. De trabalho. A gente deu o exemplo, né, da pessoa trocar a lâmpada num galpão e não usar o equipamento adequado para isso, mas e se ela estiver usando o equipamento adequado, mas peraí, eu tenho a PTA, mas eu não fiz o curso da NR35, eu não sou habilitado para operar esse equipamento e nem para trabalhar em altura, acima de 2 metros. Né? Eu sou pedreiro e aí o meu gerente, o meu encarregado, não, o eletricista faltou, mete a mão aí no quadro, liga e aí você, né, tem aquelas gambiarras que lá na frente vai gerar um incêndio e tal. Tudo isso é custo, né, para a empresa. Pode dar certo, a pessoa pode ter o conhecimento e pode fazer. Né? Não é a NR1, é a mesma coisa. Eu tenho a carteira de motorista. Mas não é a carteira de motorista que diz se eu dirijo bem ou mal. Ela só diz que eu estou habilitado a dirigir. Né? Então, pode ser que aconteça. Mas o problema é que, se acontece
o acidente e você não está habilitado para exercer aquela função, você pode receber multas altíssimas, você pode receber processos. E isso tudo, obviamente, vai impactar no resultado da empresa, vai impactar no financeiro. E está muito coligado, né? Porque, com a clareza da norma agora, se eu não comprovar, por exemplo, a gente até brincou, né? Uma escada sobre outra escada para trocar lâmpada. Aí ele cai. Né? Ou ele vai usar o equipamento correto e por algum motivo ele se acidenta. E aí você vai depender da estrutura do governo para dar assistência médica para ele. E aí houver uma investigação, você me dá o curso dele onde ele assinou que fez o curso. Exatamente. Aí eu não tenho. Aí eu sou responsabilizado. Isso pode, inclusive, potencializar uma trabalhista. Claro, então aí você começa a gerar passivos ocultos. Passivos, exatamente, passivos para a empresa, né? E aí você começa também a gerar aquela insatisfação do mercado. Eu não vou trabalhar na empresa XPTO porque, só tem coisa negativa lá, eu não quero ir trabalhar naquela empresa. Então, você começa também a afastar os talentos do mercado da sua organização, porque ninguém quer trabalhar lá. Na verdade, nós já temos um abraço do meu amigo Dal Bosco. Nós temos um problema já de geração. Que as gerações que estão nas empresas hoje, elas já não têm mais aquele vínculo que tínhamos nós, os nossos pais e avós, que tinham que ficar 30 anos numa empresa. Deus do livre, passar por 2 ou 3 ou 4 empresas na carreira profissional. Sim. Quem ficava 4 anos era mal visto. Não temos empresa que o turnover é 4 meses. E isso impacta no resultado financeiro. Mas a empresa está super bem. Empresa, porque existe uma característica dos profissionais, né, de ficarem pouco tempo. Às vezes a empresa é ótima, oferece condição de trabalho, e tal, mas já existe essa característica de entrar e sair. Né? E isso é normal. Por exemplo, outra empresa em que eu trabalhei no McDonald's, entrei no programa de trainee do McDonald's, cheguei à gerência. E naquela época, pelo menos, tem muito tempo que então não posso falar pelo momento agora, mas naquela época, década de 90, era normal o turnover alto. Por quê? Porque o objetivo ali das nossas contratações, a gente muitas vezes ia recrutar jovens nas escolas ao redor da loja, porque tinha jovens ali que trabalhavam 4 horas por dia, 6 horas por dia. Então, o objetivo não era ele sustentar uma família, era dar a oportunidade de ele ter o primeiro emprego. Complementação de renda. Complementação, exatamente. Ter o dinheirinho dele ali já para sair no dia de folga dele, comprar um tênis e tal, uma roupa. Tá? Mas poucos realmente faziam carreira que entravam nessa base, né? Você tinha uma base grande dos trainees que entravam já em cargo gerencial e alguns casos de sucesso que entraram ali como atendentes mesmo, fizeram todo o caminho, chegaram até a superintendência, diretoria do McDonald's. Mas era uma característica não do McDonald's, do mercado de fast food, ter o turnover alto. Ok. Então, aí de novo, eu tenho que fazer um benchmark. Eu tenho que pegar, vamos pegar aqui na área de logística. Eu tenho um turnover X na minha empresa. Mas eu tenho que olhar na área de logística, as empresas, meus concorrentes, né, estão com o mesmo nível. Como é que é o indicador? Aí eu posso descobrir que, meu turnover é alto, mas é muito mais baixo do que dos meus concorrentes, do mercado como um todo. Né? Eu posso melhorar? Não quer dizer também que eu vou sentar e falar, então tá tranquilo. Não, eu posso melhorar. Mas eu talvez não seja aí, né, a gente pegando dentro de um conselho, talvez não seja essa a prioridade que eu vou dar no meu conselho, porque eu descobri que o meu turnover ele está abaixo do mercado, né? Então, é uma coisa a se discutir também quando a gente traça ali uma matriz de risco, quando a gente está trabalhando em torno ali de prioridades, né? Eu, de repente, descobri que o meu turnover não é tão alto quanto eu esperava, quanto eu imaginava que era. É uma forma também de eu direcionar esforços para uma outra área que pode me gerar um resultado mais evidente, mais robusto.
Na verdade, eu tenho uma carreira executiva, eu sempre falei o lado positivo de você estar 4 anos na empresa, depois ir para uma outra empresa, ou ficar 2 anos numa empresa, depois ir para outra empresa, porque tem uma curva de aprendizado brutal. Se eu ficar 40 anos numa empresa, eu sei muito sobre aquela empresa, mas eu não sei sobre o negócio. Eu sei sobre o negócio da empresa, mas não sobre o negócio de forma ampla. E eu creio que o que me deu a habilidade hoje para atuar como conselheiro é justamente essa transição e essa curva de aprendizado. Quando nós estamos receptivos, né, para aprender e nós fazemos essa transição, nós levamos para a empresa uma carga de conhecimento diferenciada, porque eu tenho experiência dentro do segmento ou player de outras empresas, e aí eu, com a cabeça aberta, de sabendo que o que importa é o que se faz, não como se faz, então eu sei como acontece em outras empresas, pego toda essa vivência, essa cultura dessa empresa e alinho isso. E cada vez mais que eu saio de uma empresa e vou para outra, quando eu consigo ter essa percepção, essa habilidade, nós conseguimos tracionar com as equipes resultados muito maiores. A gente sabe fazer a regulagem fina de todo o processo. Eu acho que esse é o grande diferencial positivo dessa transição. Embora também tenha a questão do lado negativo, que nem bem me fortaleci na posição, conheci a posição, daqui a pouco eu estou saindo 1 ano de transição, estou saindo de uma empresa e indo para outro negócio. Também tem esse lado. E é o que os indicadores apontam, né, é que essa transição vai acontecer de forma mais contínua, acirrada e em intervalo de tempo muito menor. A tecnologia, do jeito que está avançando, né, a gente tem que estar apto a aprender de forma mais rápida. E aí, pegando até um exemplo meu aqui, eu tive posições de liderança em empresas de diferentes setores, segmentos, né? Quem não viu o podcast anterior lá, eu falo um pouco sobre essa experiência, mas como já falei agora aqui, eu trabalhei no varejo, né? No Ponto Frio, fast food, alimentação, mas já trabalhei também em entretenimento, já trabalhei em mídia OH, empresas de mídia OH. São mercados diferentes. Isso vai te dando essa versatilidade para muitas vezes você sentar no conselho e você entender os teus pares que estão ali, né? Porque você trabalhou em mercados diferentes. Para isso também você precisa daquela humildade que a gente falou no início. Porque, como você bem disse, se você sai de uma empresa, vai para outra, você não pode chegar lá e achar que o que você fez de positivo naquela empresa que deu certo, você vai chegar na outra empresa e vai ser exatamente a mesma coisa. Principalmente quando a gente está falando de setores diferentes, né? Muitas das coisas, a base ali da gestão mesmo, da liderança, do relacionamento com as pessoas pode ser bem semelhante, mas você tem que ter aquela humildade para você aprender na nova empresa, para você aprender no novo setor. E, por exemplo, quando eu fui trabalhar em empresas de mídia OH, cara, era um mundo diferente. Eu tive que me relacionar com gráfica, produção gráfica, com agências de publicidade, né? Era um outro mundo que eu não vivi em outras experiências que eu tive. Então, quando a gente fala da humildade da liderança e da humildade do conselheiro, é essa questão de você saber que você mudou de ambiente e você tem ali aquela curva de aprendizado. E aí é aquela hora que vale, né, a máxima, né, de a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Na verdade, é uma ciência não exata. E eu costumo falar que nós falamos no bloco anterior do time estar engajado, do time saber do propósito, saber da finalidade de cada um, saber da importância de cada um no processo, porque é como se fosse um relógio suíço, não importa se a engrenagem é grande ou é pequena, sem uma engrenagem não vai acontecer, não vai marcar as horas da forma correta. E a partir disso é sentar com o time, fazer orientação, colher as opiniões, que é a decisão em colegiado, colher as opiniões e dar o direcionamento, que é a função do líder. E mesmo que a decisão, e aí tem que ser decisão equilibrada, porque às vezes você sabe que tem que ir por um determinado caminho,
mas você vê no time a resistência, né, ao que você já vivenciou e sabe que não vai chegar, vai ser muito mais árduo chegar ao resultado. Mas muitas vezes você tem que tomar uma decisão mais próxima, que ele é mediano, né, pelo meu entendimento, mais próximo do que o time entende como verdadeiro, para que você consiga tracionar o resultado, e aí ele vai estar agindo de forma coesa, e agindo de forma coesa vai aparecer, né, talvez o resultado muito bom ou não muito bom, e a partir disso você consegue fazer o ajuste que você até mesmo tinha proposto. Então, essa habilidade, né, de saber ceder, mesmo que você tenha certeza, né, que é a habilidade do pai, né, e a nossa habilidade como pai é de orientação, e a gente sabe que às vezes ele vai dar com a cara no muro, mas a gente tem que tentar dosar para que não só que não se machuque, mas que tenha essa curva de aprendizado. Acontece a mesma coisa da mesma forma nas empresas. O meu entendimento em governança, né, é como é que se ajusta essa forma. E muitas vezes isso não é percebido pelo empresário. O empresário quer um resultado muito rápido, porque já parte da premissa do conceito que ele já quer um cara da área financeira, porque ele está precisando de caixa. E de repente o problema dele não é financeiro. A consequência é caixa. É consequência, exatamente, é o sintoma, né? É como ele aparece ali. E tem um ditado, né, muito interessante que diz que o último que enxerga, que vê a água é o peixe, porque ele está dentro dela. O peixe, para enxergar a água, ele tem que pular para fora dela, tem que estar fora. E aí essa é a importância de você trazer alguém de fora da tua empresa, porque ele talvez vai enxergar coisas que você está achando que é uma coisa e ele vai, por meio de boas perguntas, de boas reflexões, ele vai buscando fazer com que a equipe ali de conselheiros e inclusive o próprio empresário, o CEO da empresa, né, os diretores, eles enxerguem que isso que ele está achando que é a causa é, na verdade, o sintoma, é uma consequência, e que você tem que começar a atacar em outro lado. E aí eu creio vai um recado para os empresários. O empresário do nosso ramo de logística, transporte, né? Vamos pegar transporte. Normalmente o empresário de transporte é alguém que teve o primeiro caminhão, foi motorista, teve o primeiro caminhão, o segundo caminhão, ele tem uma curva de aprendizado muito difícil, muito dolorosa, né? Fazer a rampa, toda a largada é difícil, mas partindo do investimento tem caminhões aí de R$2 milhões conjunto, né? Para alguém que não tem, sair de motorista para adquirir um conjunto não próximo a isso, mas é muito árduo. E aí ele tem uma rampa de crescimento e também tem vaidade, também tem as crenças, os créditos, os valores, entre outros, né? E aí, no decorrer desse tempo, ele tem altos e baixos. Ele tem o vale. E, normalmente, para ele chegar até onde ele chegou, ele sempre conseguiu passar o vale. Queima patrimônio, dá um jeito, resolve o caixa. Daí, ele dá uma crescida de novo, daqui a pouco ele vem numa curva de vale mais ou menos acentuado, queima a caixa, vende patrimônio, dá jeito, refinancia, segura a bronca da empresa. Mas chega no momento, qual é, na minha trajetória futura da empresa, e no vale eu não consigo mais dar a volta. Porque isso eu sempre fiz e sempre deu certo. E isso está dentro do empresário, né? Quem é o Down para me aconselhar agora ou quem é o Rodrigo? Sempre dei jeito, né? Aí, quando ele tá numa situação difícil, se você pega um conselheiro que não é do teu setor, da tua área, ele fala, pô, quem entende do meu negócio sou eu. O que o Rodrigo está vindo aqui falar de sanduíche? Né? Quem é o Rodrigo para falar? Isso. E muitas vezes é o Rodrigo que vai trazer uma visão diferente. Exatamente isso. Porque a decisão é dele. A ideia é uma troca de experiências. Né? Já fiz isso em tal empresa, deu errado. Um amigo meu fez determinada atividade, também não deu certo. Mas não quer dizer que aquele deu certo não serve para a empresa dele. Justamente aquele que não deu certo lá serve para a empresa dele. Então, é trazer esse conhecimento amplo, que é o conselheiro, né? Que é ter conhecimento amplo, para colocar isso em cima da mesa e falar o seguinte: de que forma que a gente adapta? É adaptável? É. Se adaptar tem consequências extremamente positivas? Tem. Agora, de que jeito que adapta? Como é que movimenta o time para poder chegar a resultados diferentes? Né? Acho que sim, Dalmo. Foi excepcional a conversa contigo. Chegamos ao final do terceiro bloco. Sempre é gratificante conversar com pessoas que conhecem muito. O Dalmo
é conselheiro, também formado pela Board, né? Já falamos lá no começo do programa. Quero agradecer teu tempo de novo, agradecer essa curva de aprendizado. Anotei bastante coisa aqui, também aprendi muito. A gente acaba aprendendo muito com os podcasts, porque nós estamos receptivos a experimentar experiências, visões diferentes, né? Desses segmentos, realmente a gente também aprende muito. Tá? E seja sempre bem-vindo a participar com a gente aqui do Papo Sem Fronteiras. Eu que agradeço aí pelo convite também, mais uma vez. Rodrigo, fico à disposição e convido as pessoas a se conectarem comigo lá no LinkedIn. Vamos continuar esse papo agora também nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, Dalmo Marins. Por favor, se conectem e vamos continuar conversando sobre governança, sobre liderança. E fico aí à disposição também para você, Rodrigo. Obrigado. Legal. Quero agradecer a audiência de você e quero fazer um alerta. Qual empresa brasileira que você lembra que tenha mais de 200 anos? Nós temos empresas europeias, nós temos empresas japonesas, milenares. E para ser milenar, eu creio que tem que fazer muito diferente do que nós brasileiros fazemos, porque nós, se tivermos, são pouquíssimas empresas que têm mais do que 200 anos. Nós vamos lembrar de um monte de empresas com 20, 30, 40, 50 anos, mas com 200 vai ser muito difícil. Então, você é empresário que precisa de ajuda, né? Veja através da governança corporativa de pessoas com experiências diversificadas o apoio para dar longevidade ao seu negócio. Muito obrigado pela audiência. É isso.